Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, falei aqui sobre o mês de setembro, sobre o que está sendo preparado. Algo grande está sendo preparado. Falei em particular do dia 24 de setembro, porque um deputado alemão no parlamento alemão, eu já ia falar no Reichstag, é em alemão, mas no parlamento alemão, ele disse claramente sobre o dia 24 de setembro de 2022, que não aconteceu ainda, e ele falou como se já tivesse acontecido e dizendo que é um dia que ficará marcado em nossa história. E isso chamou demais a atenção. Aí comecei a pesquisar. Vi que diversos artistas cancelaram shows e turnês pela Europa e pelos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil. Justin Bieber cancelou shows aqui no Brasil e no mundo todo aí, disse que vai fazer uma pausa para tratar da saúde. E o engraçado, a maioria deles dando a mesma desculpa para cancelar os shows, que é a questão da saúde, tá? Então isso chamou a atenção. Aí você pega também foi no mês de julho ou de agosto, foi em agosto, o Papa ordenou que todo o dinheiro e bens da Igreja Católica sejam depositados no Banco do Vaticano, sejam retirados dos outros bancos e depositados no Banco do Vaticano. Isso chamou muita atenção no mundo todo, certo? Então é algo a mais. Tivemos aí nos últimos dias um recuo inesperado da Rússia, como se estivesse preparando algo. Hoje, pela manhã, eu vi que o Sergei Lavrov, aliás, foi Dmitry Peskov, chamou a imprensa e disse: olha, a Rússia não vai fazer uma mobilização geral. Geralmente, acontece exatamente o contrário do que o Peskov fala. Então, podemos esperar uma mobilização geral para a questão da Ucrânia. E isso chama demais a atenção porque sobe o patamar. Poderíamos ter, por exemplo, aí uma explosão nuclear. Não estou dizendo que vai acontecer isso, mas chama a atenção a movimentação que eles estão fazendo, certo? É mais um indício. Ligando isso ao fato de que alguns rabinos estão dizendo que o Messias vai se apresentar no ano do jubileu. E pasmem vocês, dia 25 de setembro começa o ano do jubileu, certo? É depois de 7 ciclos de 7 anos. 7 ciclos de Shemitah. São 49 anos. No 50º ano, você tem o ano do jubileu, certo? Eles estão dizendo, olha, o Messias vai se apresentar, vai aparecer, vai surgir aí no ano do jubileu. Algumas correntes cristãs, e eu não consegui pesquisar a fundo baseados em que, estão dizendo que o mês de setembro vai marcar o arrebatamento da igreja. Então você tem em todos os lados pessoas falando sobre esse assunto. Eu comecei a matutar, comecei a pensar e lembrar de coisas de quando eu era criança. Quando eu ouvia falar no que hoje chamam de teoria da conspiração, que na realidade virou a teoria dos fatos, né? Tudo que eles falavam que era conspiração está acontecendo. E consegui lembrar de um nome. Lembrei desse nome e fui pesquisar, ver o que eu achava. E para o meu espanto, refrescou demais a minha memória. E eu vou trazer aqui para vocês. E eu peço que você fique até o final do vídeo, porque tudo que eu vou mostrar aqui é realmente muito importante para você entender o que está acontecendo no mundo, tá certo? Logo depois da nossa vinheta, nós vamos aí para a tela. Bom, meus amigos, por volta dos anos 90, meados dos anos 90, meu pai, como todos sabem, meu pai era muito religioso. E ele passou isso para nós, sempre nos obrigou, porque quando eu era criança eu não gostava de estudar. Ele me obrigava a estudar a Bíblia, a estudar profecias, a estar com ele vendo alguns vídeos no videocassete. Ele comprava as fitas, tá? Então algumas coisas marcaram muito e ficaram na memória. Eu posso citar nomes como Vanderlei de Paula, Pastor Robespierre, que eu vi e aprendi muito com eles. Comissão Trilateral, o Comitê dos 300, Clube de Bilderberg, tudo isso eu via quando eu era criança. 95, 96, 97, tá?
por ali, 94, 93, meu pai já começou a estudar mais a fundo. E obrigaram a gente a estudar. Eu já era um pouquinho maior, ele obrigava a estudar. Eu tinha 12, 13, 14 anos ali. Então, isso ficou na memória. E eu fui pesquisar. E olha só o que eu encontrei, tá? Vocês se lembram, antes de pôr aí na tela, vocês se lembram que Donald Trump, certa vez, causou polêmica ao afirmar: você é o carbono que eles querem reduzir. Pois bem, vocês vão ficar espantados com o que vocês vão ver. Dr. John Coleman. E esse foi o nome que eu me recordei e fui pesquisar, tá? Eu lembrava que era John Coleman, não lembrava que era Dr. John Coleman, tá? Publicou isso em 1993. Pelo menos 4 bilhões de comedores inúteis, e marquem isso, comedores inúteis. Marquem isso, tá? Vocês vão se lembrar disso já já. Serão abatidos até 2050. O nome do livro tá aqui, ó. Para quem quiser ver, tá? Eu vou disponibilizar esse livro e eu peço a você que entre lá no canal do Telegram. Lá no canal do Telegram. Vou disponibilizá-lo em PDF que eu tenho aqui. Consegui baixar esse livro aqui, tá certo? Então vamos lá. Vejam só, abre aspas, não sou eu, o Daniel, que estou falando. É Dr. John Coleman, no livro dele. Pelo menos 4 bilhões de comedores inúteis, entre aspas aí, tá? Serão eliminados até o ano de 2050 por meio de guerras limitadas, epidemias organizadas de doenças fatais de ação rápida e fome. Energia, comida e água devem ser mantidos em níveis de subsistência para a não elite, começando com as populações brancas da Europa Ocidental e América do Norte, e depois se espalhando para as outras raças. Veja só que interessante. Analise comigo o atual cenário. Nós temos uma Europa entrando em guerra. Temos a guerra ali na Ucrânia e Rússia. A Europa Ocidental ali ajudando a Ucrânia, fornecendo armamentos e sofrendo com falta de energia. Vai faltar alimentos. E quem vai pagar o preço? É a elite? Não. É a população que não faz parte da elite, os chamados de não elite, certo? Aqui no texto. Então, olha só como está começando. Ele fala das populações brancas da Europa Ocidental. Vejam só. A Europa está de joelhos na questão energética já. Vão passar muito frio aí nesse inverno europeu. A população do Canadá, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos será dizimada mais rapidamente do que em outros continentes, até que a população mundial atinja um nível administrável de 1 bilhão de pessoas, dos quais 500 milhões consistirão de raças chinesas e japonesas, selecionadas por serem pessoas que foram arregimentadas por séculos e que estão acostumados a obedecer à autoridade sem questionar. Isso está escrito na página 105 do livro A Hierarquia do Conspirador, a História do Comitê dos 300, que é o livro que eu falei que eu vou estar disponibilizando. Por enquanto o PDF está em inglês. Eu vou enviar assim, em inglês, e você pode traduzir pelo Google. Depois eu vou enviar uma versão traduzida. Eu vou traduzir, tá? Não manualmente, mas eu vou traduzir pelo tradutor do Google. Vou salvar em PDF e enviar lá novamente, tá? Para que as pessoas que não saibam fazer esse tipo de tradução consigam ter acesso à informação. Então vamos lá, ó. O objetivo é o que ele está explicando, Dr. Coleman, tá vendo? Dr. Coleman explicou ainda, abre aspas, não é o Daniel que está falando de novo. É o Dr. Coleman que fazia parte do MI6, tá bem? Ele era um agente do MI6. O objetivo é um governo mundial único e um sistema monetário unitário sob oligarcas hereditários permanentes, não eleitos que se autoselecionam entre seus números na forma de um sistema feudal, como era na Idade Média. Nessa entidade do mundo único, a população será limitada por restrições ao número de filhos por famílias, doenças, guerras, fomes, até que 1 bilhão de pessoas
úteis à classe dominante, em áreas que serão estrita e claramente definidas, permaneçam como a população mundial total. Não haverá classe média, apenas governantes e servos. Todas as leis serão uniformes sob um sistema legal de tribunais mundiais, praticando o mesmo código de leis unificados, apoiado por uma força policial do governo mundial e um exército unificado do mundo para fazer cumprir as leis em todos os antigos países onde não existirão fronteiras nacionais. Tá aqui, ó, tá? E para você que quiser comprar, tem disponível a venda na Amazon, tá bem? Ó, o livro tá aqui, ó. Esse é o livro, ele não tem tradução em português, pelo menos eu não encontrei. Mas vejam só, em 93 ele afirmava isso. Olha o que está acontecendo hoje, em 2022. Vejam só o que está acontecendo. Exatamente o que ele escreveu. Então eu começo, já tinha uma tendência a tirar o chapéu. Então eu começo a retirar o chapéu para o Dr. Coleman. O que ele escreveu realmente está acontecendo. E isso é um fato, não tem como negar, certo? E vejam só, algumas coisas corroboram o que ele está falando. Os fatos do que está ocorrendo no mundo corroboram e tem mais coisas. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês, marquem essas palavras, comedores inúteis, tá? Tá aqui, ó. The Daily Bell. Futurista do Fórum Econômico Mundial, e eu já fiz vídeo falando sobre ele, já mostrei, tem entrevista dele no YouTube falando exatamente isso, tá? Futurista do Fórum Econômico Mundial, nós simplesmente não precisamos da grande maioria da população. Olha o que ele está afirmando. Dr. Coleman escreveu lá em 93 e agora sendo afirmado pelo guru do Fórum Econômico Mundial, certo? Vejam só o que ele fala. As elites nos veem como um recurso industrial, não como cidadãos. Se você voltar para a metade do século XX, não importa se você está nos Estados Unidos com Roosevelt ou se você está na Alemanha com Hitler, ou mesmo na União Soviética com Stalin, e você pense em construir o futuro, então os seus materiais de construção são esses milhões de pessoas que estão trabalhando duro nas fábricas, nas fazendas e soldados. Você precisa deles, você não tem nenhum tipo de futuro sem eles. Isso lá no meio do século XX. Agora veja só, ele prossegue. E aqui chegamos ao cerne da questão. Somos máquinas ultrapassadas aos olhos da elite, tá? Agora avance para o início do século XXI, quando simplesmente não precisamos da grande maioria da população, porque o futuro é desenvolver tecnologias cada vez mais sofisticadas, com inteligência artificial e bioengenharia, uma mistura de homens e máquinas. É exatamente isso. E vejam só, não para por aí, ó. As elites se veem como deuses, concedendo e extinguindo a vida à vontade. Olha o que está acontecendo no mundo. Os tecnocratas não eleitos do Fórum Econômico Mundial se ungiram semideuses transhumanos e conferiram a si mesmo o poder supremo concomitante. A ciência está substituindo a evolução pela seleção natural e pela evolução pelo design inteligente. Não o design inteligente de algum deus nas nuvens, mas nosso design inteligente e o design de nossas nuvens. Estas são as novas forças motrizes da evolução. Yuval Noah Harari, que afirmou isso. Vejam só em que ponto nós estamos. E lembre-se o que Trump falou. Você é o carbono que eles querem eliminar. Vamos chegar lá já. Guarda só um pouquinho. Tá aqui, ó. Separei para vocês. Olha só. Vou até marcar aqui, porque não ficou marcada essa parte. Vou marcar agora. Tá aqui, ó. Aqui está Bill Gates em um TED Talk de 2010. Abre aspas, não sou eu de novo. É o Bill Gates falando.
Agora, emitimos muito dióxido de carbono todos os anos, mais de 26 bilhões de toneladas. E de alguma forma, temos que fazer mudanças que reduzirão isso a zero. Essa equação tem 4 fatores e um pouco de multiplicação. Vejam só a equação. CO2, para vocês que não estão enxergando bem aí na tela, eu vou ler o que está escrito. CO2 igual população, certo? O P aqui, ó, people. O S, serviços por pessoa. Quanto de serviços a pessoa consome? Energia por serviço, certo? Então, ó, pessoas vezes os serviços que essa pessoa consome, vezes a energia por serviço que essa pessoa consome, vezes o CO2 por unidade de energia, ou pela energia que é consumida aí nos serviços. Então você tem uma coisa à esquerda, o CO2, que você quer zerar. Ele quer zerar o carbono. Vejam só. Quer zerar o carbono. Lembrem-se do que Trump falou. E isso será baseado no número de pessoas, os serviços que cada pessoa está usando em média, a energia, em média, para cada serviço e o CO2 emitido por unidade de energia. Então vamos olhar para cada um deles e ver como podemos reduzir isso a zero. Provavelmente um desses números terá que chegar bem perto de zero. Entenderam só? Como que o Dr. Coleman escreveu em 1993 está acontecendo? Olhe só essa equação. O que eles vão reduzir? Você acha que os ricos vão reduzir os serviços que eles consomem? Com certeza não. Ele não vai querer fazer os próprios serviços. Você acha que ele vai se importar com a energia que esses serviços consomem, desde que ele consiga consumir o serviço? Não vai. Ou que ele vai se importar com a energia por unidade, o CO2 aqui por unidade de energia? Ele não vai. O que vai ser reduzido dessa equação? O que sobra? Não é preciso ser um gênio para entender o que sobra, certo? E detalhe, gente, todas essas fontes aí eu vou estar enviando para vocês. Eu estou já favoritei aqui, tá? É que não dá para ver que tá tá bem aqui atrás da tela, mas já está favoritado e eu vou enviar para vocês conforme o vídeo for rodando, tá bem? Então vejam só, é isso que eles estão pretendendo fazer. Como eles vão fazer e quando vão fazer, eis a grande questão. Mas que o mês de setembro de 2022 está chamando muito atenção pelo que vem ocorrendo, isso está. E para finalizar, olhe só, ele novamente, Yuval Noah Harari dizendo, olha, as mudanças climáticas podem levar a Arca de Noé tecnológica para elites. O que ele quer dizer com isso? Yuval Noah Harari, historiador, futurista e conselheiro do Fórum Econômico Mundial, disse na sexta-feira que mudanças climáticas, se não tratadas, podem causar um cenário de Arca de Noé tecnológica, no qual elites escapam do que ele classificou como catástrofe planetária para a humanidade. E aí vocês vão ver que bilionários estão comprando ilhas, estão construindo locais para, se caso houver um colapso da civilização, eles conseguirem se isolar. É isso que ele está dizendo. E aí vai sobrar o quê para o povão? O caos, a fome, as guerras, a morte. Então ele está falando claramente, não está escondendo mais nada. Está bem claro nas suas palavras. As observações de Harari foram feitas quando ele se juntou a uma discussão organizada pela Cúpula de Economia de Warwick, que enquadrou as mudanças climáticas como a ameaça mais urgente que a humanidade enfrenta. Vejam só. Então nós temos todo um escopo, o corpo já está todo pronto. Basta colocá-lo em funcionamento. E é isso que nós temos que estudar bastante. Eu peço a você,
Tem fontes? Coloque aí nos comentários. Fala, Daniel, eu vi isso em tal lugar. Tá aqui o link. E eu vou, com certeza, assim que possível, pesquisar. Eu vejo todos, tá? É importante demais. E é só com o trabalho em conjunto que nós vamos conseguir chegar no que vai acontecer daqui para frente. Tá bem? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.